Dia desses, eu e mais alguns irmãos da nossa célula participamos de um treinamento para casais com um casal de pastores americanos muito conhecidos, Larry e Debbie Titus. E nós ouvimos uma história muito importante sobre paternidade que eu quero compartilhar com vocês aqui do canal. O pastor Larry nos contou que um radialista, amigo dele, no Dia das Mães, abriu o telefone por 1h30 para que os ouvintes pudessem ligar e falar o que eles achavam da mãe deles. Durante esse intervalo, o telefone não parou de tocar e houve inúmeras ligações. E dessas, mais de 90% foram de elogios destinados às mães. Com o sucesso da experiência do Dia das Mães, ele resolveu então fazer a mesma coisa no Dia dos Pais. Ou seja, abriu o telefone por 1h30 para que os ouvintes pudessem elogiar seus pais. E para surpresa dele, constatou que, de todas as ligações recebidas, apenas uma ligação foi para elogiar o pai. Todas as outras ligações foram para lamentar o quanto elas foram feridas por seus pais. Após o pastor Larry contar essa história, ele pediu para que nós, que estávamos no treinamento, se nos identificássemos com as perguntas que ele iria fazer, nós deveríamos então levantar a nossa mão. A primeira pergunta dele foi: quem de vocês teve um pai alcoólatra? Levante a sua mão. Muitas pessoas levantaram a mão. A segunda pergunta foi: quem de vocês teve um pai que traiu a esposa? Levante a sua mão. E novamente, muitas pessoas levantaram as mãos. A terceira pergunta que o pastor Larry fez foi: quem aqui sofreu uma agressão física ou emocional? Levante a mão. De novo, muitas pessoas levantaram a sua mão. Por fim, ele perguntou: quem de vocês teve um pai ausente, que nunca deu um abraço, que nunca disse que amava você, que nunca incentivou você a nada, que depreciava você? Levante a mão. E mais uma vez, muitas pessoas levantaram as mãos e percebi naquele momento que muitas pessoas ao nosso lado já estavam chorando. Depois disso, o pastor Larry pediu que todos que levantaram a mão em alguma daquelas perguntas que ele fez, que erguessem novamente as suas mãos. Para nossa surpresa, a maioria esmagadora das pessoas que estavam no congresso conosco levantaram as mãos. Então, eu pude perceber a quantidade de problemas que existe no relacionamento entre pais e filhos. E você? Como você resume o seu relacionamento com seu pai? Seu pai dizia que amava você? Seu pai dizia que você era especial, que você era importante? Quantos abraços você recebeu do seu pai? Ele estava presente quando você precisou dele? Ou o seu pai era daqueles que dizia que você nunca seria alguém na vida? Aquela expressão, você é um burro, né? Quando você fazia qualquer coisa de errado. Onde eu quero chegar com isso? A psicologia atual afirma que de tudo que entendemos como mundo foi nos transmitido por nossos pais. A figura paterna deveria ser a essência da mentoria, ou seja, uma pessoa mais experiente ensinando e instruindo o caminho para o menos experiente, ou seja, pai ensinando o filho. Desta forma é que a paternidade produz nos filhos senso de proteção, provisão e identidade nos filhos. Recentemente, uma estatística do IBGE constatou que 47% da população do Brasil cresce sem pai. E isso nos revela que, espiritualmente falando, que um dos maiores trabalhos que Satanás vem fazendo é o de tirar o pai de dentro de casa. E aqui há uma grande revelação. Quando Satanás consegue tirar o pai de casa, ele consegue tirar o quê? A referência e a influência masculina de exemplo para os filhos, roubando o senso de proteção, o senso de provisão e identidade desses filhos. E a grande maioria desses filhos acabam crescendo com um sentimento de rejeição, de carência de amor, se tornando pessoas inseguras e com baixa autoestima. E quando isso acontece, Satanás conseguiu o que planejou. Roubou a referência de paternidade, de exemplo, de limite para os filhos, de autoridade, de instrução, de identidade.
e principalmente dos princípios que o tornariam um bom cidadão e um bom cristão. E aí, todos os seus filhos e descendentes acabam perdendo a bênção que iriam desfrutar de uma vida próspera e de comunhão com Deus. O motivo de Satanás estar empenhado em destruir a paternidade é porque ele tem consciência de quem somos em Deus, ou seja, de que somos filhos e herdeiros do Deus Altíssimo. E ao roubar a paternidade, ele rouba também a confiança e o relacionamento que esses filhos teriam com Deus Pai. Satanás trabalha na legalidade. E quando o pai toma a decisão errada de abandonar a sua família, sua esposa e seus filhos, este pai, este marido, está dando total legalidade para que Satanás haja nessa família. Pois conforme ensinou o apóstolo Paulo aos Efésios, o pai é a autoridade espiritual da família. Se essa autoridade abandona seu posto, não há mais proteção. Essas pessoas se tornam alvos fáceis de Satanás e seus demônios. Sabemos que não existe relacionamentos perfeitos. É natural que em todo casamento se faça ajustes para que haja uma boa convivência do casal. Quando não há entendimento que ajustes são necessários, Satanás irá dizer uma famosa frase para você, meu amigo. Eu mereço ser feliz, né? Ou seja, você merece ser feliz. Entretanto, Jesus disse, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando nos casamos, nos tornamos uma só carne com o nosso cônjuge. Cada cônjuge deve estar comprometido em fazer o outro feliz. Assim, os dois serão felizes. Agora, quando não há maturidade emocional, a pessoa acaba sentindo saudade da sua vida de solteiro, esquecendo do compromisso, da responsabilidade e das consequências desastrosas que essa decisão egoísta trará para a sua família. Se você é pai, precisa entender que é seu exemplo de pai é que vai criar uma impressão de mundo em seus filhos. E é de sua responsabilidade como pai estar presente na vida de seus filhos, o de colocar limites, o de dar instrução, ensinando-os no caminho em que eles devem andar. O filho não se preocupa com o que você fala, mas com o exemplo que você dá, porque as palavras, meu amigo, até convencem, mas o exemplo arrasta. Os filhos usam muito o poder da observação e a forma, ou seja, o exemplo com que você trata a sua esposa, seus amigos, as pessoas à sua volta, tudo isso vai ser parâmetro de comportamento no futuro de seus filhos. Se você agride verbalmente ou bate na sua esposa, se você bate nos seus filhos, se você não é fiel à sua esposa, se você não tem controle com a bebida, se você tem o hábito de mentir, através do seu exemplo, você está criando no psicológico do seu filho uma mentalidade de como ele irá se comportar como marido e pai. Permita-me te fazer uma pergunta. Como está o seu relacionamento com seus filhos? Por exemplo, ao chegar na sua casa, no final do dia, os seus filhos vêm alegres ao seu encontro para te dar aquele abraço, ficam indiferentes com a sua presença ou se escondem de você? Essa semana eu tive uma experiência muito bacana com a minha pequena. Eu estava no computador e a minha esposa me chamou às pressas para ouvir o que a minha filha de 5 anos estava cantando dentro do banheiro. Enquanto ela tomava seu banho, ela cantava assim: eu confio no papai, eu confio no papai. Veja, se você é pai, quanto do comportamento do seu pai você repete com os seus filhos e cônjuge? Mesmo que exemplo você recebeu do seu pai, o mesmo exemplo que você recebeu do seu pai, de paternidade, se não foi adequado, assuma a paternidade e seja o pai que seus filhos precisam. Você fala para os seus filhos que você os ama? Não basta você saber que os ama, eles precisam ouvir isso. Você abraça e elogia com frequência ou apenas critica e corrige os seus filhos? Você está presente na vida deles ou muito ocupado buscando o sustento da sua família? Quais comportamentos a partir de hoje você precisa mudar para cumprir o seu papel de pai? E aí, a minha pergunta: que tipo de pai você é? E aqui me fez lembrar um poema que diz: tem pai que ama, tem pai que esquece do amor, tem pai que adota, tem pai que abandona,
Tem pai que não sabe que é pai e tem filho que não sabe do pai. Tem pai que dá amor e tem pai que dá presente. Tem pai por amor e tem pai por acaso. Tem pai que se preocupa com os problemas do filho e tem pai que não sabe dos problemas do filho. Tem pai que ensina, tem pai que não tem tempo de ensinar. Tem pai que sofre com o sofrimento do filho e tem pai que deixa o filho esquecido. Tem pai de todo jeito. Tem pai que encaminha o filho e tem pai que deixa no caminho. Tem pai que assume, tem pai que rejeita, tem pai que acaricia, tem pai que não sabe onde está o filho que precisa de carinho. Tem pai que afaga, tem pai que só pensa em negócios, tem pai de todo o jeito. E você, meu amigo, que tipo de pai você é? Como pais, e eu me incluo, devemos declarar bênçãos e palavras proféticas ao coração de nossos filhos. Devemos abençoar e nunca amaldiçoar nossos filhos, pois há poder em nossas palavras. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Portanto, se você estiver pensando em deixar a sua esposa e abandonar os seus filhos para buscar a sua felicidade, saiba que esta felicidade é utópica. Não dê ouvidos à voz de Satanás, porque o plano dele é de iludir você para roubar, matar e destruir a sua família, o seu legado de pai. E quanto a você que não tem cumprido o seu papel de pai e abandonou seu filho, a instrução e a exortação que o Senhor tem para você é a mesma que Davi, em seu leito de morte, deu para o seu filho Salomão. Seja forte e seja homem. Assuma a sua responsabilidade. Arrependa-se e permita que o Espírito Santo de Deus capacite você a ser o pai que os seus filhos precisam e merecem. Lembre-se, uma geração prepara outra geração. Meu nome é Nicola Lozaco, servo do Deus Altíssimo. Tenha uma excelente reflexão. Deus os abençoe.